Capítulo 71 Fonte termal demoníaca. Roy ficou muito intrigado com o abismo. De acordo com seu entendimento, se o abismo estivesse em um planeta, então quanto mais profundo o abismo, quanto mais próximo do núcleo do mundo, mais fraca deveria ser a gravidade. Embora Roy não fosse um aluno excelente e seus conhecimentos de física no ensino médio já tivessem retornado aos professores há muito tempo, ele ainda conhecia esse raciocínio. Mas a situação atual era que quanto mais baixo o abismo, mais forte era a gravidade que ele sentia. Essa situação anticientífica deixou Roy confuso sobre o que era o abismo. Estava em um planeta ou em um espaço separado? Roy estava em dúvida, mas não estava muito envolvido nisso. Se fosse anticiência, que assim fosse. De qualquer maneira, ele não esperava se tornar um cientista entre os demônios. Depois de pousar no chão, a sensação dos pés de Roy lhe disse que o chão aqui era muito mais quente do que no abismo superior. Os demônios eram resistentes ao calor, mas a sensação abrasadora que sentiu ao pisar no chão o fez pensar se deveria levar adiante seus planos de conseguir uma armadura ou pelo menos um par de botas. As pernas de Roy tinham articulações dianteiras e seus pés tinham formato de animal com garras. Quando ele estava de pé, seus pés quase tocavam o chão e a temperatura que ele sentia era naturalmente forte. Em vez disso, eram cascos de demônio com paredes de casco cobrindo os dedos que se adaptariam bem a esse ambiente. No entanto, Roy nunca pensou em mudar de pé porque aqueles cascos de demônio normalmente tinham pernas articuladas invertidas, e as pernas articuladas reversas eram mais adequadas para viajar em posturas baixas, que era rastejar. Comparado a isso, Roy preferia ficar em pé e andar. Além da luz mais fraca e da temperatura mais alta, o mais problemático era a alta gravidade. Roy se sentia todo pesado, como se tivesse uma carga de centenas de quilos amarrada a ele, e até seus movimentos eram um pouco difíceis. Claro, Roy sabia que o ambiente de alta gravidade era benéfico para treinar sua força muscular. Assim que seu corpo se adaptasse a esse fardo mais pesado, o suprimento de energia de suas células para seu corpo também aumentaria, fazendo Roy ansiar por isso. Portanto, a primeira coisa que ele planejou fazer depois de entrar no abismo médio foi se adaptar à gravidade daqui. Durante as 4 horas seguintes, Roy não teve pressa em correr muito. Ele ficou onde estava e esticou seus membros continuamente, correndo com Fat Tiger, perseguindo um ao outro. Fat Tiger parecia ser menos afetado pela alta gravidade aqui. Talvez fosse porque ele era uma criatura que andava sobre 4 patas e seu centro de gravidade natural era mais baixo, permitindo-lhe adaptar-se rapidamente. Enquanto Roy suspirava, de repente ele descobriu que seu atributo de força havia aumentado em 1 na interface do sistema. O que está acontecendo? Mesmo que a adaptação ao ambiente de alta gravidade possa melhorar minha força física, isso não é um pouco rápido demais. Só estou aqui há 4 horas. Após um estudo cuidadoso, Roy percebeu que era inesperadamente devido ao T-Virus. Por ele ter usado o T-Virus antes, além de otimizar suas células, ele também lhe proporcionou a possibilidade de evolução. Quando o ambiente externo mudasse drasticamente, o T-Virus estimularia as células do seu corpo a se adaptarem e evoluírem. Assim, o atributo de força de Roy, que havia parado de crescer no abismo superior, estava melhorando mais uma vez. Com a vantagem do T-Virus, Roy se adaptou ao ambiente do meio do abismo dezenas de vezes mais rápido que outros demônios. Se fosse qualquer outro demônio de baixo escalão que tivesse acabado de entrar aqui, não teria sido tão rápido quanto Roy. Depois de descobrir isso, Roy se sentiu afortunado. Na verdade, foi a decisão correta ter feito este T-Virus perfeito. Não foi sem razão que os demônios de nível médio eram mais fortes que os demônios de nível baixo. Mesmo demônios de nível médio, não conhecidos por sua força física, ainda podiam construir corpos fortes em uma gravidade tão alta. Agora que estava no meio do abismo, Roy não se atreveu a voar. Afinal, este lugar não era o abismo superior, e ele poderia encontrar demônios de nível intermediário a qualquer momento.
Embora Roy pensasse que se confiasse no uso da sede de sangue e nos métodos de defesa da fruta negra escura, ele não teria nenhum problema contra demônios comuns de nível médio. Sua principal tarefa agora era encontrar um lugar de refinamento, não lutando contra demônios intermediários, demônios de classificação. Sua visão no escuro já estava funcionando, e a luz fraca ao redor não obstruía mais sua visão. Roy começou a explorar com Fat Tiger. Sem a herança do conhecimento da alma de um demônio, Roy não sabia como eram os chamados locais de refinamento nem onde eles estariam, então ele só poderia explorar sozinho. Neste momento, Roy sentiu que seria ótimo se ele pudesse conhecer outros demônios que desciam do abismo superior e também procuravam um lugar de refinamento. Dessa forma, ele poderia pelo menos segui-los e evitar muitos problemas. Conforme Roy continuava avançando, alguns demônios de nível intermediário apareceram gradualmente. O comportamento desses demônios de nível intermediário lutando na região selvagem não diferia muito do abismo superior. O que foi diferente foi que seus métodos de combate mudaram. Eles não dependiam mais apenas do combate corpo a corpo, mas começaram a usar o poder mágico. Roy observou a luta entre os dois demônios de nível intermediário de longe e descobriu que as chamas eram o poder usado com mais frequência entre os demônios de nível intermediário. Eles vomitavam chamas de suas bocas para queimar seus oponentes ou colocavam chamas em suas garras para lutar. No entanto, embora os poucos demônios de nível intermediário que Roy observou soubessem como usar o poder mágico para lutar, o uso da magia ainda era muito superficial. Pelo menos, Roy não viu nenhuma magia de fogo como a explosão de fogo de Cheron, a chuva de meteoros e assim por diante. Ao observar a quarta batalha entre demônios de nível intermediário, Roy pode ter chegado muito perto, ou talvez o demônio de nível intermediário que venceu tivesse um olfato mais forte, fazendo com que Roy fosse descoberto. Quando o demônio de nível intermediário correu em direção a Roy, Roy até pensou que sua primeira batalha após entrar no abismo intermediário seria inevitável. No entanto, quando ele estava prestes a lutar ao lado de Fat Tiger, ele descobriu que o demônio de nível intermediário havia parado de repente a alguns metros de distância dele. Este demônio de nível médio era maior e mais alto que Roy, e sua aparência era estranha. Ele tinha apenas um chifre de demônio no meio da testa, sem asas nas costas e 4 braços. Ele parecia estar usando o poder mágico em seus 4 braços, e eles tinham chamas ardentes, parecendo bastante majestosos. Depois de parar, o demônio cheirou, sentindo o cheiro de Roy, antes de revelar uma expressão de decepção. Ele usou uma voz áspera e disse para Roy, que estava se protegendo contra ele, na linguagem demoníaca: "Vê, você foi para o lado errado, lugar de refinamento." Ali, um de seus 4 braços levantou e apontou em uma direção. Depois de falar, o demônio saiu sem olhar para trás. Não houve luta. Roy ficou um pouco surpreso. Embora ele soubesse que os demônios de nível médio tinham maior inteligência do que os demônios de nível baixo, ele nunca pensou que um demônio iria, gentilmente, lhe dar instruções. Parece que esse abismo intermediário é diferente do que eu imaginava. Roy inconscientemente balançou o rabo enquanto pensava. Quando um demônio de nível médio encontra um demônio de nível baixo, ele não deveria simplesmente atacar e intimidá-lo. Além disso, como ele sabe que estou indo para um lugar de requinte? É assim só para mim ou para todos os demônios de baixo escalão que entram no abismo intermediário? Com essa dúvida em mente, Roy se virou e seguiu na direção que o demônio havia apontado. Como o demônio não o atacou, não adiantava enganá-lo. A direção para o local de refinamento deve estar correta. Depois de avançar por mais 2 horas, Roy percebeu que o demônio de nível intermediário devia ter algum motivo para desistir de atacá-lo e dar-lhe instruções por quê. Roy testemunhou uma luta entre demônios de nível médio e um demônio de nível baixo. Era um demônio de baixo escalão, definitivamente. Roy percebeu à primeira vista. Este demônio de baixo escalão estava fugindo desesperadamente quando Roy o viu, e atrás dele estavam 3 demônios de escalão médio.
O demônio de baixo escalão não conseguiu escapar muito antes de ser capturado. Os 3 demônios de nível intermediário o jogaram no chão e o rasgaram cruelmente em pedaços. Então, para arrebatar a alma, os 3 demônios de nível intermediário lutaram entre si. Essa cena fez Roy perceber que não era que os demônios de nível médio não atacassem os demônios de nível baixo, mas que o demônio de nível baixo tinha algum motivo que fazia com que os demônios de nível médio o atacassem. Com cautela no coração, Roy contornou os 3 demônios de nível intermediário e continuou em direção ao local de refinamento. Em pouco tempo, Roy viu vagamente algo à distância. Roy não se importou quando voou com Fat Tiger. Depois de correr, Roy finalmente viu como era. Era um prédio, um típico edifício de estilo demoníaco. Ao contrário do altar com a formação de invocação, este edifício ocupava uma área muito grande. Roy descobriu que o prédio parecia um enorme estádio, não, para ser mais preciso, parecia um pouco com o Coliseu da Roma antiga. Uma parede preta cercava a estrutura principal e na parede redonda havia 6 aberturas. Cada abertura era um portão esculpido na cabeça de um demônio, e as grandes bocas das cabeças dos demônios eram as entradas. Nos outros lugares da parede havia runas demoníacas gravadas brilhando com luz. Essas runas eram semelhantes àquelas usadas na formação mágica de invocação. Roy podia ver muitos demônios de nível intermediário vagando pelo prédio, mas quando tentassem se aproximar, seriam atingidos por uma explosão repentina de luz negra. Parecia ser uma barreira. Estava protegendo as coisas dentro da parede. A área central fechada parecia vazia, exceto por uma pequena piscina. Embora a luz fosse muito fraca, Roy podia ver claramente que a água da piscina era vermelho arroxeada, como sangue de demônio, e alguns demônios de baixo escalão estavam mergulhados nela. Roy imediatamente entendeu que este era realmente um lugar de refinamento. Um lugar de refinamento, também conhecido como fonte termal demoníaca. Fim do capítulo. Capítulo 72 Corrida demoníaca. A água vermelho arroxeada da piscina estava constantemente borbulhando e fumegando, parecendo estar fervendo. Dezenas de demônios de baixo escalão estavam mergulhados nesta piscina e, de vez em quando, demônios de baixo escalão como Roy, que precisavam ser promovidos, avançavam. Roy só estava observando há algum tempo antes de ver vários demônios de baixo escalão passando pela entrada e entrando na piscina. Os demônios de nível intermediário que espreitavam na periferia não os impediram e os deixaram entrar. Além disso, vendo como a barreira os destruiu depois que a tocaram, eles pareciam querer entrar novamente. Roy trouxe Fat Tiger lentamente em direção ao local de refinamento. Nesse processo, Roy testemunhou a promoção de alguns demônios de baixo escalão. Depois de mergulhar na piscina, os corpos dos demônios de baixo escalão mudaram mais ou menos. Alguns deles mudaram os chifres do demônio. Os chifres tornaram-se mais grossos e retorcidos, e os chifres originalmente relativamente retos gradualmente se curvaram em um círculo, como a diferença entre os chifres de uma cabra e os de uma ovelha. Alguns mudaram seus corpos, tornando-se menores ou maiores. Alguns tiveram mudanças enormes. Poderia haver mais alguns olhos em seus rostos, mais alguns braços ou um rabo para aqueles que originalmente não tinham. Roy até viu um demônio menor cujo peito inchou e cresceu um par de asas em suas costas, gradualmente mudando de um demônio desconhecido para uma súcubo. Ele não sabia se esse demônio era originalmente masculino ou feminino. Estaria tudo bem se fosse uma mulher, mas se fosse um homem, então essa mudança foi enorme. Isso já não era algo que um travesti pudesse descrever. Essa cena fez Roy refletir. Este lugar de refinamento parecia estar despertando as linhagens dos demônios. Roy tinha certeza de que o demônio que se tornou uma súcubo definitivamente tinha a linhagem de uma súcubo. O poder da piscina estimularia essa linhagem, e então esse demônio se transformaria em uma súcubo. Roy pousou. Sob o olhar atento dos demônios de nível intermediário na periferia, ele entrou no local de refinamento. No entanto, ele não correu para a piscina e optou por continuar observando.
Ele lembrou que devido às asas demoníacas em suas costas, outros demônios sempre o consideraram como tendo a linhagem de um demônio de alto escalão. A rainha Aranha Arania já havia dito isso antes, e Cheron disse o mesmo mais tarde. Mas Roy não havia descoberto que raça era esse chamado demônio de alto escalão. Logicamente falando, se você julgasse usando asas, uma raça demoníaca como a súcubo deveriam ser demônios de alto escalão. No entanto, as súcubos que Roy encontrou no mundo de Heroes of Might and Magic eram todos demônios de nível médio, e Cheron, um demônio sem asas, era um demônio de alto nível. Portanto, Roy estava um pouco confuso agora. A diferença entre demônios de nível inferior e demônios de nível médio é muito fácil de entender. É só se a linhagem foi refinada. Mas qual é a diferença entre demônios de nível médio e demônios de nível superior? Não poderia ser um segundo refinamento, certo? Roy estava errado sobre isso. A chamada súcubo, demônio da chama, demônio do abismo profundo e assim por diante eram apenas nomes simples. Esses nomes não representavam um tipo de demônio. Esses termos foram derivados apenas das características dos poderes de um demônio. Por exemplo, súcubos eram demônios bons em usar métodos encantadores, e demônios de chamas eram demônios bons em usar chamas. Esses demônios tinham métodos estranhos ou eram poderosos. Quando eles apareceram em vários mundos, as pessoas ficaram profundamente cautelosas com eles, deixando impressões profundas sobre eles, então essas pessoas deram-lhes nomes especiais para distingui-los de outros demônios. No entanto, tais nomes não representavam completamente uma raça demoníaca. Isso não significava que cada súcubo parecia um demônio feminino sedutor, nem que todo demônio das chamas tinha que ter chamas por todo o corpo. Devido à natureza sanguinária e guerreira dos demônios, eles raramente interagiam com outras raças, então as raças externas sempre ficaram intrigadas com a raça demoníaca. Mesmo que alguns magos e estudiosos se especializassem no estudo de demônios, tentassem convocá-los e escravizá-los, e quisessem entender a situação do abismo pela boca desses demônios, eles obteriam apenas um conhecimento superficial no final. Por causa das complexas linhagens sanguíneas entre os demônios, até eles próprios achariam difícil distinguir claramente, então como poderiam explicar isso aos outros? As formas sociais dos demônios eram muito complicadas. Embora eles tivessem a linguagem demoníaca e a escrita demoníaca, estas só foram obtidas a partir de suas memórias herdadas. Na sociedade demoníaca, não havia escolas e sistema educacional. Afinal, com a sua natureza, eles não poderiam formar qualquer forma de ordem. É claro que isso não significava que não houvesse realmente nenhuma maneira de distinguir entre demônios. Na verdade, em comparação com os demônios de baixo e médio escalão, depois de atingir o nível de demônio de alto escalão, e à medida que sua inteligência melhorava constantemente, havia uma maneira geral de diferenciar a hierarquia dominante dos demônios. Essas divisões eram relativamente simples. Em geral, havia 4 tipos de demônios: demônios de guerra, demônios elementais, demônios trapaceiros e demônios caóticos. Demônios de guerra referiam-se principalmente a demônios que usavam seus corpos como principal método de luta. Esses demônios geralmente eram fortes e grandes, e eram bons no uso de armas frias. O poder mágico em seus corações demoníacos não era frequentemente usado na forma de magia, mas sim anexado a armas, punhos e garras, provocando poderosos efeitos de ataque. Demônios elementais, como o nome sugeria, eram demônios bons no uso de magia elementar. Devido ao ambiente do abismo, a maioria deles usava o elemento fogo, mas também havia demônios que podiam usar outras magias elementares, como o elemento escuro, o elemento ar, o elemento terra e assim por diante. No entanto, esta magia elementar era diferente da magia usada pelos humanos e outras raças. Como alguns encantamentos eram recitados na linguagem demoníaca, semelhante à magia da linguagem do dragão, eles eram frequentemente chamados de feitiços demoníacos. Em relação aos demônios trapaceiros, as súcubos poderiam ser classificadas nesta categoria.
Referia-se a demônios que eram bons no uso de magia espiritual, como ilusões, feitiços de marionetes e assim por diante. Quanto aos demônios caóticos finais, os demônios que não puderam ser claramente classificados nos 3 acima caíram nesta categoria. Por exemplo, um demônio que podia usar magia de fogo, era bom em combate corpo a corpo e talvez até conhecesse alguma magia para enganar a mente. Esse tipo de demônio que sabia de tudo era um demônio caótico. Esses 4 tipos abrangiam quase todos os demônios e não distinguiam simplesmente entre raças. Pode ser considerado o método padrão de diferenciação. Quanto à divisão entre médio e alto escalão, depois de passar pelo processo de promoção de refinamento da linhagem, dependia basicamente da força. Qualquer demônio de nível médio que completasse o refinamento poderia se tornar um demônio de alto nível, desde que pudesse sobreviver por tempo suficiente e acumular poder mágico suficiente. No entanto, o refinamento da linhagem foi uma parte importante. Se a linhagem fosse mais pura, a probabilidade de se tornar um demônio de alto escalão seria naturalmente muito maior. Portanto, quando Cheron disse que Roy tinha a linhagem de um demônio de alto escalão, ele na verdade quis dizer que a linhagem de Roy era relativamente pura e tinha grande potencial. Fim do capítulo. Capítulo 73. Não quero me tornar uma súcubo. Roy atualmente não sabia disso. Mesmo se ele soubesse, provavelmente ficaria estupefato. Cheron foi definitivamente enganado. Roy fez Photoshop em suas asas de demônio, e isso não teve nada a ver com a pureza ou impureza de sua linhagem. Pelo contrário, na avaliação do sistema, a linhagem de Roy era muito complexa, e o sistema dizia que ele tinha pelo menos 4 linhagens demoníacas diferentes. Pelo menos 4 significava que poderia haver mais. 8 ou até 16 eram possíveis. Como essa linhagem poderia ser considerada pura? Depois de um tempo, Roy entrou na piscina. Os outros demônios de baixo escalão que refinavam suas linhagens na piscina não interferiam uns com os outros. Roy inicialmente pensou que era porque eles conheciam as regras daqui, mas percebeu que não era esse o caso quando entrou na piscina. No momento em que entrou na piscina, Roy sentiu apenas um medo inexplicável tomar conta de seu corpo. Esse medo veio desse líquido vermelho arroxeado. Era muito viscoso, não como água, mas como sangue de demônio real. Também continha uma energia muito poderosa, tão poderosa que cada demônio que entrava na piscina produzia uma sensação de que era incapaz de resistir, o que se transformava em uma forte sensação de medo. Esta foi a verdadeira razão pela qual todos os demônios na piscina permaneceram imóveis. No abismo, sempre houve uma lenda espalhada entre os demônios sobre esses locais de refinamento. Dizia a lenda que o líquido vermelho arroxeado que fazia os demônios sentirem medo era na verdade o sangue dos reis demônios. Sangue que veio de demônios mais fortes e mais aterrorizantes do que demônios de alto escalão e até mesmo lordes demônios, era o sangue de reis demônios. Não se sabia se essa lenda era verdadeira ou não, mas Roy sentiu uma força ilimitada corroendo seu corpo enquanto estava encharcado no líquido. Essa força rapidamente penetrou em sua pele e percorreu continuamente todo o seu corpo de uma maneira frenética. Nessas circunstâncias, o coração de Roy começou a bater descontroladamente e o poder mágico armazenado nele estava sendo rapidamente consumido. Esta situação surpreendeu Roy. Ele podia sentir o perigo trazido por esta força. Ele finalmente entendeu por que os demônios de baixo escalão precisavam acumular poder mágico suficiente antes de chegar a um local de refinamento. Essa força impulsionaria o poder mágico dos demônios para estimular constantemente seus corações e corpos. Era difícil imaginar a que resultado esse processo levaria quando seu poder mágico fosse subitamente drenado. No momento em que Roy estava um pouco nervoso, um aviso veio do sistema. É detectado que uma força externa está tentando alterar os genes do hospedeiro. É possível que a força faça com que a linhagem sanguínea do hospedeiro evolua, mas também pode levar à falha da evolução. Deveria ser interceptado. Roy ficou um pouco surpreso, mas então entendeu. O sistema de personalização controlava sua linhagem e genes.
Caso contrário, como Roy poderia conseguir suas modificações e acréscimos? No entanto, o líquido contendo energia poderosa parecia ter um efeito semelhante, então o sistema percebeu isso. Possível falha? O que você quer dizer? Roy perguntou ao sistema. Como a linhagem demoníaca do hospedeiro é relativamente complexa, esta força estimulará uma linhagem aleatória, despertando-a como a linhagem principal. O sistema respondeu: este método tem falhas e pode entrar em conflito com outras linhagens recessivas, fazendo com que a evolução falhe. É mesmo, Roy ponderou antes de perguntar ao sistema, já que você pode pará-lo, isso significa que você também pode controlar esse poder. Sim, o sistema respondeu afirmativamente. O sistema pode intervir no processo de evolução após consumir uma certa quantidade de almas. Ao ouvir essa resposta, Roy sentiu-se aliviado. Ele não esperava que o sistema tivesse tal benefício. Isso equivalia a minimizar o risco de sua promoção. O que estamos esperando? Roy imediatamente concordou em pagar as almas e deixar o sistema intervir no refinamento de sua linhagem. Logo, Roy sentiu a energia poderosa da piscina corroendo seu corpo passar de frenético para suave, e a perda de seu poder mágico começou a desacelerar. Ao mesmo tempo, o sistema perguntou a Roy: há um total de 8 tipos de linhagens demoníacas, na linhagem do hospedeiro. 4 deles são a linhagem súcubo, a linhagem do demônio da fenda, a linhagem do demônio aranha e a linhagem do demônio rastejante. Estas são as linhagens recessivas e finas. Os outros 4 tipos são demônio verme, demônio das sombras, demônio do gelo e demônio cobra. Estas são as linhagens dominantes e espessas. Por favor, selecione uma linhagem como a direção da evolução. Roy ficou atordoado. Na verdade, existem 8 linhagens. Bem, Roy poderia entender que ele poderia ter herdado essas 8 linhagens das gerações anteriores. Isso estava além de seu controle. Mas, o que diabos são essas linhagens? Demônio aranha? Demônio rastejante? Demônio verme? Por favor, diga. Porra, como você pode dar um tapa na minha cara assim? Há também a linhagem súcubo. Como essa linhagem pode estar em toda parte? Com certeza, as súcubos realmente circulam no mundo demoníaco. Roy ficou sem palavras. Felizmente, a linhagem súcubo pertencia às linhagens finas de seu corpo e provavelmente era mais difícil de evoluir, então isso dificilmente aconteceria com Roy. Caso contrário, Roy não conseguia se imaginar tomando banho, e então se transformou em um acontecimento trágico em que ele se tornou mulher. Não, eu não quero me tornar uma súcubo. Roy rugiu interiormente e rapidamente perguntou ao sistema: qual das 4 linhagens dominantes está mais próxima da minha aparência atual? Demônio do gelo. O sistema respondeu: os outros demônios são todos não humanoides. Demônio do gelo? Roy deu um suspiro de alívio. Sempre foi melhor do que se tornar um verme ou uma cobra. As aparições da maioria dos demônios de baixo escalão eram a combinação de várias linhagens sanguíneas em seus corpos. Essas linhagens estavam em equilíbrio, mas o resultado foi que o circuito de poder mágico não pôde ser construído. O despertar da linhagem usando o local de refinamento estava na verdade despertando uma linhagem no corpo como a linhagem dominante, fazendo com que os demônios mostrassem as características únicas dessa linhagem. Ao mesmo tempo, suprimiu o poder das outras linhagens e quebrou o equilíbrio original. Quando uma linhagem despertava, significava que os demônios poderiam usar as habilidades especiais da linhagem. Por exemplo, se Roy escolhesse a linhagem do demônio do gelo, isso significava que ele seria capaz de usar as habilidades únicas desse tipo de demônio após completar o refinamento. Ele deveria estar grato por haver essa linhagem de demônio do gelo em suas linhagens. Caso contrário, se ele realmente tivesse que escolher a súcubo. Após a confirmação de Roy, a energia suave e poderosa da água começou a surgir dentro de seu corpo. Com o consumo de seu poder mágico, Roy pôde sentir um circuito mágico especial sendo construído em seu corpo. Este circuito mágico era exatamente como os meridianos dos romances de artes marciais.
Quando o poder mágico fluía por esses caminhos, ele poderia imediatamente se transformar em um poder elemental especial. Não houve necessidade de gestos ou cantos para lançá-lo. Este era um feitiço demoníaco que pertencia aos demônios do gelo. Estava sendo construído junto com o despertar da linhagem de Roy. Fim do capítulo. Capítulo 74. A transformação. Frio escuro. Justamente quando Roy pensou que não havia nada de errado com o refinamento da linhagem, uma dor estranha veio de repente. O líquido na piscina estava claramente quente, mas Roy sentiu um forte arrepio. A dor totalmente arrepiante penetrou profundamente em seus membros e ossos. Ele sentiu todos os seus músculos convulsionando e o frio perfurando seus ossos. Ocorreu um conflito desconhecido. A voz do sistema veio. Atualmente resolvendo. Por favor, espere um momento, por favor, espere um momento. Roy não sabia o que aconteceu, mas a julgar pelo frio em seu corpo, algo deve ter dado errado quando ele estava despertando sua linhagem de demônio do gelo. O sistema repetia, por favor, espere um momento, e as almas armazenadas de Roy eram continuamente consumidas, mostrando que estava funcionando, então Roy só podia fechar os olhos e suportar a dor arrepiante enquanto cerrava os dentes e perseverava. Depois de algum tempo, o frio no corpo de Roy diminuiu lentamente, mas aparentemente não. Sua percepção parecia entorpecida pelo longo frio. Felizmente, um prompt do sistema chegou neste momento. A evolução da linhagem foi controlada e completada. Devido a conflitos desconhecidos acontecendo no meio do caminho, houve um consumo adicional de 216 almas. Anfitrião, por favor verifique a interface. Ao ouvir a voz, Roy suspirou de alívio e abriu os olhos. Nada parecia fora do comum na piscina. Os outros demônios que estavam despertando na água permaneceram imóveis, nem um pouco afetados, como se o frio intenso do corpo de Roy agora fosse apenas uma ilusão. O que aconteceu? Roy abriu a interface do sistema com algumas dúvidas e verificou seu status na página principal. Nome: Roy. Raça: demônio. Linhagem: demônio de gelo. Nome do demônio: Bakron Shameraer Lakdiren Stanlis Lundisha, Ramos Osiris. Forma: adulto. Hierarquia: classificação média inferior. Atributo: escuro. Força: 84. Velocidade: 62. Energia mágica: 409. Atividade: 33. Materiais carregados: demônio asas, cauda de lâmina, fruta escura escura, T-Virus. Habilidades: sede de sangue, voo match, flash. Talento de teleporte. Habilidade 1, par de almas. Explicação: depois que os seres vivos morrem, você pode facilmente descobrir a localização de suas almas. Habilidade de talento 2, sangue demoníaco. Explicação: a raça demoníaca é sanguinária e guerreira. É muito fácil ficar furioso sempre que você entra em combate. Além disso, Demon Blood oferece melhor afinidade com energias negativas. Habilidade de talento 3, vício devorador de almas. Explicação: é da natureza de um demônio devorar e brincar com almas. Refere-se ao prazer e ao êxtase provocados pela devoração de almas. Habilidade de talento 4, Dark Code. Explicação: um demônio do gelo é um demônio com uma linhagem gelada, mas durante o processo de refinamento da linhagem, a linhagem gelada e os elementos sombrios em seu corpo tiveram conflitos desconhecidos. Esse talento nasceu após a fusão. Habilidade de talento 5, vírus de poder mágico. Explicação: durante a fusão, um grande número de T-Virus em seu corpo parece ter se fundido também. Itens: poção de crescimento de energia mágica, 7. Número de almas em posse, 79. Avaliação: embora tenha sido uma personalização pessoal, tome cuidado para não se ferrar. Olhando para seus 2 talentos adicionais em seus atributos, Roy não pôde deixar de ficar chocado. Ele finalmente entendeu o que havia acontecido agora. As células de seu corpo mudaram quando sua linhagem demoníaca do gelo despertou, mas como Roy havia usado o T-Virus e consumido a fruta escura antes, essas duas coisas também mudaram as células de seu corpo.
Portanto, quando a linhagem do demônio do gelo transformou seu corpo, essas duas mudanças tiveram conflitos. Roy ficou apenas atordoado. Roy já havia perguntado ao sistema antes, e o sistema lhe disse que transformações corporais complexas podem resultar em conflitos. Naquela época, Roy havia se alertado para ser cauteloso, mas, para ser sincero, ele apenas pensou que só precisava prestar atenção aos conflitos de atributos. Por exemplo, como seu corpo era do atributo escuro, ele não poderia passar por nenhuma transformação do atributo claro. Quem teria pensado que haveria conflitos entre o atributo gelo de sua linhagem e o atributo escuro? Além disso, a transformação da linhagem não foi realizada através do sistema. Em vez disso, Roy fez isso de acordo com o método evolutivo do demônio. Mas quem teria pensado que tal transformação entraria em conflito com a transformação feita através do sistema? Era impossível se proteger. Felizmente, Roy deixou o sistema intervir para controlar o processo de despertar da linhagem, e o sistema cumpriu fielmente sua tarefa. Quando ocorriam conflitos, o sistema imediatamente os controlava e resolvia, fazendo com que Roy ficasse bem. Claro, isso também acontecia porque Roy mantinha mais de 300 almas de reserva. Caso contrário, as consequências teriam sido impensáveis. Agora, o poder do gelo de Roy, a fruta escura e o T-Virus pareciam ter sido integrados devido ao sistema. Roy tinha mais 2 talentos e finalmente superou aquela experiência assustadora sem contratempos. Frio escuro, vírus do poder mágico. O que esses 2 talentos fazem? Roy abriu as mãos e olhou para seu corpo. Demônios de baixo escalão que despertaram suas linhagens eram conhecidos coletivamente como demônios de escalão médio, e geralmente haveria algumas mudanças. Roy não foi exceção. No entanto, ele ainda parecia o mesmo. A única diferença era a pele dele. Originalmente, a pele de Roy não era muito diferente da dos outros pequenos demônios, e eles eram todos vermelho escuros. No entanto, a cor de sua pele mudou completamente para um azul escuro. Essa cor era indescritível, era como a sombra em um pedaço de gelo. Roy não tinha visto outros demônios do gelo, então não sabia se a cor da pele deles era assim. No entanto, essa cor de pele estava, sem dúvida, relacionada ao poder gelado em seu corpo. Roy já era diferente dos outros demônios apenas pela cor da pele. O que Roy não sabia era que no abismo, os demônios do gelo eram um dos raros demônios elementais. O ambiente do abismo estava sempre cheio de lava e chamas, então o elemento gelo era muito fino e era mais extenuante exibir esse poder mágico. Portanto, havia poucos demônios do gelo. Mas o que vale a pena mencionar é que o poder dos demônios do gelo tinha um efeito restritivo contra a maioria dos demônios, especialmente os demônios das chamas. Pode-se dizer que os demônios do gelo são os inimigos naturais dos demônios das chamas. A cor usual da pele dos demônios do gelo era azul puro, com uma sensação de transparência, que era a cor dos cristais de gelo. Mas o poder do gelo de Roy parecia ter mudado um pouco, fazendo com que a cor de sua pele fosse diferente da de outros demônios do gelo. Não apenas a cor de sua pele mudou, mas até a aura demoníaca de Roy mudou. Se você olhasse atentamente para sua aura atual, seria enxofre e chamas com escuridão e frieza. Os 2 primeiros eram a aura original do abismo, e os 2 últimos eram a aura do próprio Roy. Era conflitante, mas fazia as pessoas estremecerem inconscientemente. Ele não esperava que uma mudança tão grande acontecesse quando ele avançasse para o demônio de nível intermediário. Se suas modificações anteriores em si mesmo fossem como um humano mudando o penteado, então desta vez ele fez uma cirurgia plástica. Essa mudança dificultou até mesmo a adaptação de Roy. A pele vermelha escura parecia bastante boa depois de muito tempo, mas agora parecia envenenada. Roy levantou-se da água, ficou ao lado da piscina e tentou deixar sua energia mágica fluir para o circuito. O circuito de poder mágico da linhagem do demônio do gelo era diferente das habilidades que ele criou através do sistema. Essas habilidades não tinham circuitos de poder mágico, então Roy estava usando sua própria magia agora.
Com uma grande quantidade de energia mágica fluindo, a temperatura ambiente despencou repentinamente. Os demônios que ainda estavam despertando começaram a tremer. Depois disso, sob o controle de Roy, uma corrente fria visível apareceu no ar. Era uma aura negra e gelada que parecia bastante estranha. Com o aparecimento da aura fria, flocos de neve negros começaram a condensar-se acima da piscina. Esses flocos de neve pretos, que originalmente eram vapor da piscina, condensaram-se imediatamente e flutuaram lentamente devido à aura fria de Roy. Essa cena foi muito estranha. Nas áreas afetadas pelo poder de Roy, houve na verdade uma forte nevasca negra. Alguns dos demônios na piscina olharam surpresos para a neve negra que caía. Eles inconscientemente estenderam as mãos para pegar a neve e, quando a neve caiu em suas mãos, eles sentiram as palmas afundarem levemente. Essa neve realmente tem um peso inimaginável. Mas está claramente flutuando tão lentamente. Antes que os demônios entendessem o que estava acontecendo, a neve caiu sobre eles sem parar. A neve negra não apenas não derreteu com o calor, mas também se agarrou aos demônios. 1 ou 2 flocos de neve não eram sérios, mas os demônios começaram a sentir seus corpos ficando pesados à medida que a neve acumulada que pesava sobre eles aumentava gradualmente. Depois de apenas alguns momentos, os demônios na piscina sentiram como se estivessem carregando uma pedra pesando dezenas de quilos. Os demônios queriam escapar do alcance da neve, mas de repente se lembraram de que estavam no meio do despertar. Assim que se movessem antes de terminar, perderiam o suprimento de energia da água da piscina e não conseguiriam acordar. Então, em sua raiva, eles só conseguiram rosnar para Roy, o culpado. Roy ainda não tinha entendido o que estava acontecendo naquele momento. A neve negra também caiu sobre ele, mas não teve nenhum efeito sobre ele, então ele estava muito curioso para saber o que estava acontecendo com esses demônios. A neve negra foi, sem dúvida, o resultado do talento Dark Code. A produção de poder mágico de Roy ainda estava baixa e a temperatura da aura fria estava baixa. Ele só podia fazer gelo e não gelo, então o efeito do frio negro não era muito óbvio. Os demônios rugiram para Roy, querendo que ele guardasse seu poder mágico e fosse embora rapidamente. Mas antes de terminarem de rugir, notaram outra coisa que os aterrorizou. Depois de serem manchados com essa neve negra, eles sentiram que estavam perdendo o poder mágico dentro de seus corpos em um ritmo mais rápido. Essa perda não foi devido à construção do circuito de poder mágico durante o despertar da linhagem, mas ele desapareceu no ar, como se algo invisível o estivesse engolindo. O que está acontecendo? Para onde foi meu poder mágico? Eles gritaram de horror, mas ao ouvir isso, os pensamentos de Roy mudaram. Essa perda de poder mágico é causada pelo talento do Magic Power Virus. Fim do capítulo. Capítulo 75. Ninguém poderia lutar. Portanto, as coisas mais assustadoras na maioria dos casos eram os novatos ignorantes. Embora os demônios do abismo sempre parecessem caóticos e violentos, na verdade, eles tinham algumas regras estabelecidas. Por exemplo, nenhum demônio poderia ir aos locais de nascimento na superfície para evitar perturbar o nascimento dos pequenos demônios. E também havia uma regra estabelecida nesses locais de refinamento. Não importava se sua promoção demoníaca foi bem sucedida ou não, mas você não poderia usar seus poderes nesses lugares. Embora esta regra fosse limitada dentro da barreira, sempre foi uma regra benéfica que salvaguardava a promoção de demônios de baixo escalão. Permitiu que demônios de baixo escalão alcançassem o despertar de sua linhagem sem interferência, então os demônios seguiram instintivamente esta regra. Mas agora, Roy, esse sujeito completamente ignorante, quebrou essa regra. Após sua promoção, ele realmente experimentou o poder que obteve aqui. Este foi definitivamente um grande erro. Em particular, a estranha geada e neve negra que ele criou poderia realmente consumir o poder mágico dos demônios depois de tocá-los.
Se o T-Virus era apenas uma droga que Roy havia usado para fortalecer seu corpo antes, depois que o T-Virus se integrou à sua linhagem, ele imediatamente se tornou uma arma poderosa. O T-Virus mutante estava bem no corpo de Roy. Mas esse vírus precisava de poder mágico para sobreviver, então, depois de ser carregado pela Neve Negra, consumiria desesperadamente poder mágico para fornecer nutrientes para si mesmo. E a fonte desse poder mágico eram naturalmente as criaturas cobertas de neve com poder mágico. Demônios de baixo escalão tinham um limite para o poder mágico em seus corpos. Seu poder mágico era para construir um circuito de poder mágico durante o despertar de sua linhagem, e a quantidade de poder mágico que eles tinham já era muito pequena. Mas o Magic Power Virus de Roy o estava consumindo, fazendo com que os demônios que estavam promovendo no mesmo lote que Roy enfrentassem uma enorme crise. O poder mágico para construir seus circuitos não foi suficiente. O fracasso na construção de um circuito equivalia ao fracasso nas promoções. Este abismo cruel não lhes daria uma segunda chance de promoção. Os demônios de nível intermediário que vagavam fora da barreira eram os chamados caçadores. Se eles ainda fossem demônios de baixo escalão quando saíssem da barreira, então esses caçadores os despedaçariam sem hesitação e arrancariam suas almas. A razão pela qual aquele demônio de nível médio de 4 braços deixou Roy ir foi porque Roy não sentia o cheiro da água da piscina no local de refinamento na época. Isso significava que ele não havia mergulhado na fonte termal demoníaca, então o intermediário de 4 braços deixou Roy ir e até apontou o caminho. Afinal, a maioria dos demônios de nível intermediário passaram a ser da mesma maneira, então eles perdoavam mais os demônios que buscavam promoção. No entanto, se ele ainda fosse um demônio de baixo escalão com o cheiro da fonte termal demoníaca sobre ele, isso significava que ele havia falhado em sua promoção. E no meio do abismo, apenas a morte aguardava os demônios derrotados de baixo escalão. Quando os demônios que rugiam contra Roy perceberam que falhariam se pulassem da piscina, foram dominados pelo desespero. Mesmo que eles empurrassem a neve negra sobre eles, a neve ainda cairia sobre eles enquanto Roy estivesse testando seu poder. Era basicamente impossível se livrar. Os demônios promovidos já haviam deixado a barreira e havia dezenas de demônios de baixo escalão restantes no meio da promoção. Normalmente, os demônios de baixo escalão se submeteriam a um demônio de nível médio como Roy, mas em seu desespero, os demônios de baixo escalão não conseguiam mais suprimir sua natureza violenta. Eles pularam da água e atacaram Roy. Os fracassados morreriam, e aqueles que quebrassem as regras também seriam carne morta. Claro, Roy percebeu as intenções de ataque dos demônios. Ele inicialmente se desculpou com esses colegas. Afinal, seu poder interferiu neles, o que foi inesperado para ele. Mas quando percebeu que os demônios queriam matá-lo, Roy imediatamente lançou sua retaliação. Fat Tiger, que estava vigiando a piscina, pulou ao mesmo tempo. Ele cobriu o lado de Roy, e suas 3 cabeças abriram bem a boca e espalharam chamas, gelo e veneno em forma de leque. O ataque cobriu uma área muito grande e atingiu vários demônios. Alguns deles pegaram fogo e queimaram ferozmente, enquanto outros foram corroídos pelo ar gelado e congelaram. Alguns deles foram até pulverizados pelo veneno e rolaram no chão de dor. No entanto, outros demônios seguiam logo atrás, então Fat Tiger avançou e usou suas garras e dentes afiados para combatê-los. Um demônio foi atrás de Fat Tiger e tentou agarrar seu rabo, mas a cauda de cobra de Fat Tiger se esquivou de suas garras e então a cabeça da cobra mordeu sua mão. A palma do demônio mordido imediatamente pareceu anormal. Primeiro, ficou entorpecido, depois enrijeceu e então toda a palma da mão ficou pesada como uma pedra. Este efeito de petrificação não apenas apareceu em sua palma, mas também se espalhou continuamente por seu braço. Embora Fat Tiger tenha sido criado com a aparência de um cão infernal demoníaco de baixo escalão, devido ao atributo, pode crescer, que Roy definiu e sua alimentação contínua, Fat Tigers a força de combate a muito ultrapassava a dos cães infernais comuns.
Ele não perdeu mesmo quando lutou contra alguns demônios de baixo escalão ao mesmo tempo. Enquanto Fat Tiger bloqueava alguns dos demônios que se aproximavam de Roy, Roy repentinamente aumentou sua produção de poder mágico, e a aura fria que o rodeava imediatamente fez com que a temperatura caísse. A razão pela qual o poder dos demônios do gelo restringiu a maioria dos demônios foi que os demônios sempre viverão em um abismo escaldante. Eles tinham forte resistência às chamas e altas temperaturas, mas sua resistência à geada e ao frio era fraca. Quando a aura negra e fria de Roy explodiu, os demônios na frente congelaram imediatamente e gelo apareceu em seus corpos. A temperatura mais baixa causada pelo poder de gelo de Roy estava relacionada à sua produção de poder mágico. Quanto maior for a potência mágica, menor será a temperatura. Quando ele testou antes, seu consumo de poder mágico não era muito alto, então apenas gelo e neve apareceram. No entanto, depois de aumentar sua produção de poder mágico, a temperatura ambiente imediatamente caiu drasticamente. O que apareceu nesses demônios foi gelo negro. Tal cor era algo que os demônios nunca tinham visto antes. No entanto, o processo de congelamento não foi concluído. Os demônios descobriram que esse gelo negro era excepcionalmente pesado. Suas partes congeladas estavam constantemente apertando e comprimindo, causando imensa dor em seus músculos e ossos. 2 dos demônios não conseguiram mais aguentar e seus corpos rígidos foram diretamente esmagados no chão pelo gelo. Este gelo negro era um poder estranho nascido da fusão com a fruta escura. Os elementos escuros no gelo não eram tão corrosivos quanto os elementos escuros no sentido convencional, mas tinham um forte efeito gravitacional. Seja neve ou gelo, quando entrassem em contato com objetos, produziriam uma força gravitacional que colapsaria para dentro. Quanto maior a área de contato, mais forte será a gravidade, então um peso especial apareceria. Quando foi a neve negra entrando em contato com os demônios, eles apenas sentiram que tinham um peso de dezenas de quilos sobre eles. Mas após o congelamento, esse peso aumentou instantaneamente para centenas ou até milhares de quilos. E isso foi apenas o resultado do congelamento de parte de seus corpos. Se todos os seus corpos estivessem congelados, então o peso extra provavelmente seria de dezenas de milhares. O peso pode não ser necessariamente suficiente para esmagar esses demônios de baixo escalão. Afinal, os demônios tinham músculos muito poderosos, mas com o gelo negro devorando continuamente seu poder mágico, seus corações demoníacos começaram a enfraquecer. Este vírus de poder mágico foi uma praga extremamente aterrorizante para criaturas com poder mágico. Depois de devorar o poder mágico da criatura, o vírus do poder mágico atacaria o centro de armazenamento de poder mágico da criatura e eventualmente causaria sua morte devido à falha do órgão de poder mágico. A melhor maneira de lidar com o vírus era evitar entrar em contato com a aura fria de Roy. Afinal, o Magic Power Virus foi criado com seu poder de gelo. Alternativamente, após ser infectado, limpe imediatamente seu corpo com chamas para matar o vírus. Mas o problema era que esses demônios de baixo escalão já haviam desistido de sua promoção e não haviam construído seus circuitos de poder mágico, então como poderiam usar o poder das chamas? Isso levou a um resultado terrível. Roy simplesmente espalhou sua aura fria e matou 7 ou 8 demônios de baixo escalão. Embora os demônios de nível médio fossem extremamente poderosos em comparação com os demônios de nível baixo, era muito raro ter um efeito esmagador como o de Roy. Ele era apenas um demônio de nível médio-baixo que havia acabado de completar sua promoção. Enquanto lutava contra esses demônios de baixo escalão que o cercavam, Roy gradualmente compreendeu a força de seus novos talentos, Dark Frost e Magic Power Virus. Eles poderiam ser considerados os talentos únicos de Roy, e era impossível para outros demônios do gelo terem esses talentos como ele. Isso fez Roy perceber que a diferença entre seu estilo e o de outros demônios estava se tornando maior. Roy Beast evoluiu. Besta Roy Negra. Não foi possível chegar perto. Esses demônios de baixo escalão não conseguiam nem chegar perto de Roy.
Ninguém conseguiu resistir à aura fria de escuridão e doença de Roy. Fat Tiger não foi afetado pela aura fria de Roy e pelo Magic Power Virus. Ele matou alguns demônios de baixo escalão na batalha, e a aura fria de Roy resolveu o resto. Todos os 3 rostos de Fat Tiger ficaram perdidos após a batalha. Essas pessoas não estavam atacando o mestre. Por que estão todos deitados? Roy apenas ficou lá e irradiou sua aura por um tempo antes de todos os seus colegas morrerem. Roy finalmente experimentou profundamente o que significava estar sozinho como a neve. Fim do capítulo. Capítulo 76. O demônio responsável pela punição. Ele lentamente retirou seu poder mágico, e a aura negra e fria ao seu redor também se dissipou. Quando Roy estava prestes a armazenar as almas dos demônios mortos, a água da piscina, que originalmente estava apenas espirrando e borbulhando, de repente rolou e formou um vórtice. Este vórtice tinha uma forte força de sucção que realmente sugava as almas ao redor. Tudo isso aconteceu tão inesperadamente e rapidamente que Roy não conseguiu reagir e já era tarde demais para tentar recuperar as almas. Ao mesmo tempo, Roy sentiu uma força poderosa agindo sobre ele. Foi o poder da barreira. Roy e Fat Tiger foram repelidos pelo poder da barreira e imediatamente expulsos do local de refinamento. Ele foi jogado para fora de um dos portões da cabeça do demônio, e o poder se dissipou no momento em que ele saiu da barreira. Mesmo assim, Roy e Fat Tiger caíram no chão. Os demônios de nível intermediário que vagavam pela periferia do local de refinamento olharam para Roy e Fat Tiger com expressões confusas, sem saber o que estava acontecendo. Mas neste exato momento, esses demônios de nível intermediário pareceram sentir alguma coisa e uivaram antes de fugir em todas as direções. Roy tinha acabado de subir do chão quando viu os olhos do portão do demônio que voaram com um brilho vermelho, como se o portão do demônio estivesse vivo. Com a luz vermelha brilhando, uma força poderosa ou vontade desceu sobre o portão demoníaco. Roy sentiu o mesmo poder de Cheron, então ele sabia que era definitivamente a vontade de um demônio de alto escalão que se conectou com o portão demoníaco. Uau! Veja o que temos aqui! Outro desafiante apareceu. O portão demoníaco disse enquanto olhava para Roy com olhos vermelhos. O rosto do demônio exalava uma sensação de risada sarcástica. Excelência, você é... Sabendo que a outra parte era um demônio de alto escalão, Roy não se atreveu a ser descuidado. Felizmente, ele praticou o falso respeito quando estava com Cheron, então mostrou uma expressão humilde e confusa. Meu nome é Edrak, um demônio de alto escalão. A voz disse, servo do Lorde Demônio Rogeros. Garoto, você não sabe que é proibido matar dentro da barreira deste lugar de refinamento. Não sei, Excelência Edrak. Roy respondeu, se eles me atacarem, não posso simplesmente ficar parado e deixá-los atacar, certo? Humph, não estou interessado em ouvir esses argumentos. Edrak disse, nos últimos milhões de anos, muitos demônios foram incapazes de conter sua natureza assassina e mataram outros demônios dentro da barreira. Se eu tivesse que ouvir todos os seus motivos, não ficaria exausto? Se você fez isso, você fez isso. Eu nunca me importo com quem está certo. Ok. Roy suspirou suavemente. Então, Excelência Edrak, você veio aqui para me matar por quebrar a regra. Enquanto falava, Roy se preparava para usar o flash. No entanto, Edrak inesperadamente começou a rir. Matar você? Por quê? Você não disse que eu quebrei a regra? Roy perguntou intrigado. Humph. O sangue na água da piscina deste lugar de refinamento pertence ao Lorde Rogeros, e o Lorde também dita as regras aqui. Edrak disse, você realmente quebrou a regra do Senhor. No entanto, o caos e a matança são regras do mundo demoníaco, então não se pode dizer que você está completamente errado. O que você quer dizer? Roy estava confuso. O que exatamente Edrak está tentando expressar? Caramba, vocês... companheiros que acabaram de ser promovidos de demônios de baixo escalão, são tão problemáticos. A voz de Edrak parecia ligeiramente impaciente. Ouça, só direi uma vez,
Você não entende? Depois de se tornar um demônio de nível intermediário, você deverá ter o status que merece. Ao contrário daqueles demônios de baixo escalão semelhantes a formigas, você se torna um guerreiro qualificado depois de saber como usar o poder mágico. Portanto, em algumas coisas, você pode ter a chance que merece. É realmente proibido matar dentro da barreira de um local de refinamento. Porque se todos os demônios fizerem isso, o número de demônios de nível intermediário será bastante reduzido. Edrak continuou, mas é da natureza dos demônios matar, então mesmo o Lorde Demônio não pode ser muito duro. Já que você sobreviveu ao cerco, significa que você era o mais forte na barreira naquele momento. Os guerreiros merecem o devido elogio. Roy finalmente entendeu. Os guerreiros merecem elogios, então, por outro lado, ser fraco era o maior pecado. Seu significado era claro. Embora Roy tenha quebrado a regra, Edrak precisava fazer justiça para as criaturas patéticas que foram mortas. Impossível. Os demônios não tinham piedade em primeiro lugar, e não havia como eles terem qualquer simpatia pelos fracos. Do ponto de vista da classe dominante, embora Roy tivesse quebrado a regra, eles preferiam os corajosos que se destacavam dos demais. Porque isso significava que um poderoso guerreiro demônio nasceu. Nesse momento, Roy finalmente vivenciou as mudanças provocadas após sua promoção. Neste abismo, não havia demônios de baixo escalão, os governantes nem sequer estavam de olho nos demônios de baixo escalão, mas uma vez que se tornassem demônios de escalão médio, eles imediatamente receberiam importância. Esta foi uma discriminação de classe muito óbvia. Quanto mais poderoso um demônio, mais poder ele tinha para violar as regras. E se você tivesse poder suficiente, poderia até definir as regras. Roy sentiu que realmente não deveria usar seu pensamento humano para avaliar as atitudes dos demônios em relação a certas coisas. Eu entendo. Roy assentiu. Excelência Edrak, obrigado pela sua consideração. É bom que você entenda. Parece que você não é estúpido. A voz de Edrak parecia muito satisfeita. Um demônio mais esperto poupou-o do trabalho de desperdiçar o fôlego. Os guerreiros devem obter os direitos que merecem. Mas afinal, esse tipo de comportamento não vale a pena ser promovido, então você ainda terá que receber punição. Lorde Rogeiros não tem tempo para se preocupar com esses assuntos triviais. Assim, anuncio sua punição, você deve realizar uma missão de execução. Uma missão de execução? Sim, missão de execução. Mas o alvo desta frase não é você. Você é o carrasco. Você deve matar um alvo que Lorde Rogeiros escolheu. Edrak disse. Esta tarefa tem um certo grau de dificuldade porque o alvo muitas vezes é mais forte que você. Se você executar a sentença com sucesso, então quando você retornar, Lorde Rogeiros irá recompensá-lo adequadamente. Aspas. Então, se eu não conseguir matar o alvo e for morto em vez disso, será minha punição por quebrar a regra. Isso está certo? Roy entendeu imediatamente. Sim, Edrak disse. A punição e a execução dependem de você ser ou não realmente forte. Espero que você não saiba apenas intimidar demônios fracos. Uma bola negra de luz apareceu na frente de Roy enquanto Edrak falava. Na bola de luz havia um cristal da espessura de um polegar, e o cristal flutuava na frente de Roy. Edrak disse, este é um cristal de memória e contém informações sobre o seu alvo. Você pode lê-lo depois de inserir o poder mágico. Lembre-se, você só tem 1 ano para completar a missão de execução. Depois de completar a missão, você pode vir aqui para me encontrar. Com isso, o poder da vontade de Edrak gradualmente se dissipou do portão demoníaco, e seus olhos vermelhos escureceram lentamente. Roy não tocou o cristal de memória imediatamente, mas balançou o rabo e começou a ponderar. Ele não esperava encontrar tal coisa logo após ser promovido a demônio de nível intermediário. Roy percebeu algumas informações nas palavras de Edrak. Os Lordes Demônios eram existências superiores aos demônios de alto escalão. E esses locais de refinamento pareciam ter sido construídos com o sangue de Lordes Demônios.
Diferente de sua atitude de permitir que os demônios de baixo escalão fizessem o que quisessem no abismo superior, esses governantes demoníacos pareciam administrar conscientemente o abismo intermediário. No entanto, este lugar não era o mundo onde viviam demônios de alto escalão e lordes demônios, então eles só poderiam executar sua vontade através desta maneira de fazer seu poder descer. Roy tinha acabado de entrar no meio do abismo e ainda não estava claro sobre muitas coisas. Ele realmente quebrou uma regra estabelecida por um Lorde Demônio, mas aos olhos da classe dominante, ainda estava dentro do alcance aceitável. Afinal, o Lorde Demônio que criou este local de refinamento fez a barreira especialmente. Depois que a água da piscina levou as almas, ele foi imediatamente expulso da barreira. Isso significava que eles já esperavam que isso acontecesse, então ele foi apenas punido. É claro que as regras foram divididas em toleráveis e intoleráveis. Se Roy tivesse matado no lugar onde nasceram os pequenos demônios, ele definitivamente teria sido morto. Isto teria sido absolutamente intolerável. Era melhor chamar isso de oportunidade do que de punição, porque esta missão queria que Roy matasse outro demônio como carrasco, em vez de outros demônios o caçarem. Edrak nem sequer assinou um contrato demoníaco com Roy, e o prazo dado foi bastante vago. Se ele conseguisse completar a missão, receberia uma recompensa. Este modelo lembrava um mercenário aceitando uma missão e parecia que estava dando uma oportunidade e treinando Roy. Não se pode dizer que Roy foi o único. Pelo que Edrak quis dizer, muitos demônios quebraram a regra no lugar do refinamento, então outros demônios também poderiam ter recebido o mesmo tratamento que Roy. Essa situação, além da palavra guerreiro que Edrak revelou, fez Roy se perguntar se este era o Lorde Demônio treinando seu exército. Os chamados senhores significavam que tinham territórios sob seu controle e, de modo geral, havia apenas um senhor por território. Até mesmo os senhores humanos lutariam entre si, muito menos contra os senhores demônios. Portanto, Roy sentiu que o abismo médio era na verdade a fonte de soldados para os lordes demônios. Caos, massacre, guerra, TSK, tal ritmo mundial é realmente muito problemático. Não me diga que esses demônios estão tão entediados. Roy balançou a cabeça, pegou o cristal de memória flutuando à sua frente, inseriu seu poder mágico e decidiu verificar que tipo de alvo de missão Edrak havia lhe dado. Fim do capítulo. Capítulo 77 Traidor. Sob a estimulação do poder mágico, o cristal de memória brilhou fracamente antes de projetar uma imagem. Na imagem havia um demônio meio humanoide. A parte inferior de seu corpo estava de quatro, parecendo uma espécie de fera. A parte superior de seu corpo era humanoide, seus 2 braços tinham 5 dedos e seus músculos não eram tão desenvolvidos, mas o que era estranho era que a cabeça desse demônio não tinha rosto, e seu rosto estava na verdade em seu peito. Nos músculos do peito estava seu par de olhos. Os olhos pareciam grandes, mas também estranhos porque as pupilas dos globos oculares eram na verdade horizontais. À primeira vista, esses olhos com pupilas horizontais pareciam semicerrados, mas o deixaram especialmente desconfortável depois de olhá-los por um tempo, sentindo que as pupilas estavam olhando para ele o tempo todo. Em seu abdômen havia uma boca horrível com presas afiadas projetando-se e entrelaçando-se. A cor desses dentes era diferente da pele de seu abdômen, então parecia que todo o abdômen do demônio havia sido cortado em 2. Só de olhar para sua aparência, esse demônio era realmente bastante assustador, era um típico demônio parecido com um monstro. Além desta imagem, havia também uma gravação na linguagem demoníaca no cristal da memória. O dono da voz era o demônio de alto escalão Edrak. César, demônio de nível médio-alto com linhagem demoníaca da ilusão. Bom em usar magia de ilusão. Ele era originalmente um guerreiro sob o comando do Lorde Demônio Rogeros, mas roubou um dos artefatos demoníacos de Lorde Rogeros, escapou e se escondeu em outro mundo. Como não conseguimos localizar o mundo em que ele se encontra, não podemos cruzar mundos para caçá-lo. Mas isso não importa.
A força repulsiva daquele mundo irá mandá-lo de volta. Este cristal de memória tem outra função: detectar o artefato demoníaco de Lorde Rogeiros. Assim que César for expulso de volta ao abismo pelo poder do mundo, o cristal da memória irá informá-lo imediatamente. Mate-o e traga sua cabeça sem rosto e o artefato demoníaco de volta. Depois de ouvir esses detalhes, Roy sentiu que seu rabo estava prestes a ficar com um nó. Porque esta missão é assim? Executar o alvo foi fácil. O nível médio-alto nada mais era do que ter um poder mágico muito maior do que Roy. Com algum tempo, Roy poderia recuperar o atraso contando com as poções mágicas de crescimento de energia. No entanto, esse demônio era na verdade um demônio da ilusão, o que significava que ele era muito bom em enganar e brincar com ilusões. Caso contrário, teria sido impossível para ele roubar algo de um Lorde Demônio. Claro, ele também poderia ter aproveitado quando o Lorde Demônio foi negligente. Ao contrário de outros mundos, no abismo, demônio e demônio raramente assinavam contratos demoníacos porque não havia força repulsiva. Além disso, parecia que os contratos assinados no abismo não poderiam entrar em vigor. Os demônios dominantes dependiam de sua força poderosa para controlar os recursos, e esses recursos poderiam ser a herança do conhecimento demoníaco, almas ou coisas que poderiam fortalecer os demônios, como o sangue demoníaco nas piscinas de refinamento. No entanto, como não existiam contratos, os demônios de baixo nível geralmente tinham que servir esses governantes ou lutar por eles para obter esses recursos. Esta era a forma típica de recrutamento. Claro, havia poucos demônios leais. Caso contrário, não haveria traidores como César, e houve um grande número de casos semelhantes, não só acontecendo com Lorde Rogeiros, mas também com outros lordes demônios. Para caçar esses rebeldes, o abismo deu à luz um nome único: Demônio da Execução. Roy não tinha interesse em compreender os detalhes específicos da traição de César, mas percebeu, a partir dessa informação, que seu alvo de execução deveria ser alguém com inteligência relativamente alta. Estritamente falando, esses demônios astutos eram demônios. Esses tipos de demônios que sabiam usar o intelecto eram muito mais difíceis de lidar do que aqueles demônios que só sabiam confiar cegamente na força bruta. O mais problemático é que esse cara ainda estava escondido em outro mundo. Agora, Roy finalmente entendeu por que Edrak lhe deu um ano para completar esta missão. Os portões do abismo se conectam a tantos mundos, então quem sabe em que mundo ele está escondido. Embora Edrak tenha dito no cristal de memória que o poder do mundo o expulsaria, ele não pensou no que aconteceria se César assinasse um contrato demoníaco com um invocador no outro mundo e depois não o cumprisse. Ele não poderá permanecer naquele mundo por muito tempo e não voltar. Como devo completar a missão então? Não, isso não é possível. Edrak é um demônio de alto escalão e é impossível para ele cometer esse tipo de erro de bom senso. Roy começou a abanar o rabo inconscientemente enquanto pensava. Meu entendimento anterior estava errado. Mesmo que exista um contrato demoníaco, existe um limite de tempo para um demônio permanecer em outro mundo. E o valor mais longo não ultrapassa um determinado limite. Quanto mais Roy pensava sobre isso, mais provável era que ele sentisse que sim. Foi exatamente como ele pensou. Se um demônio realmente pudesse assinar um contrato demoníaco com um invocador e confiar em não cumpri-lo para permanecer em outro mundo por um longo tempo, então a brecha no contrato demoníaco era muito grande. De acordo com a experiência de Roy no mundo dos heróis do poder e da magia, os demônios sem contrato no mundo da alta magia poderiam confiar em seu poder mágico para resistir ao poder do mundo e permanecer por meio ano após ano. Assim, Roy estimou que mesmo com um contrato demoníaco, os demônios provavelmente não poderiam permanecer no mundo por mais de 2 anos. Quanto mais baixa magia fosse um mundo, maior seria a probabilidade de esse tempo encurtar. Naquela época, mesmo que o demônio e o invocador não cumprissem o contrato, o poder do mundo expulsaria o demônio. Quanto a saber se isso contaria como o demônio falhando em completar o contrato ou o invocador falhando, Roy não tinha certeza, pois nunca havia encontrado tal situação.
Roy adivinhou que Edraque lhe deu um ano porque César deveria ter escapado por algum tempo. Dada a sua força como um demônio de nível médio, ele não ousaria correr para mundos de alta magia. Mundos de alta magia geralmente tinham raças e personagens poderosos, então um demônio de nível médio tinha que ser extremamente cuidadoso com eles. Se fosse César, Roy sentia que seria impossível para ele escapar para tais mundos. Se ele não pudesse entrar em mundos de alta magia, então ele só poderia ir para mundos de magia média. Porque se ele quisesse prolongar sua estadia em outro mundo o máximo possível, ele não poderia escolher um mundo de baixa magia. A força repulsiva em tais mundos era muito forte. Se o máximo que ele pudesse ficar em um mundo de magia intermediária fosse de meio ano a 1 ano e meio, então ele especulou que César poderia ter escapado por no máximo meio ano. Isso explicaria por que Eldraque lhe deu 1 ano para a missão. No entanto, a magia no cristal de memória só poderia rastrear o artefato demoníaco do Lorde Demônio Rogero. Sem serem capazes de rastrear o próprio César, eles não estavam preocupados que César escondesse silenciosamente o artefato demoníaco no mundo em que ele permaneceu e então fosse secretamente expulso de volta para o abismo. Se ele voltasse assim, Roy não seria capaz de localizá-lo. Além disso, o chamado artefato demoníaco deveria ser uma criação demoníaca. Como foi uma criação demoníaca, deveria conter um fragmento da alma do Lorde Demônio. Mesmo que cruzasse mundos, era impossível para ele não sentir nem um pouquinho do fragmento de sua própria alma, certo? Quando Gabriel sentiu algo errado com seu fragmento de alma, ele poderia abrir o espaço-tempo e descer com força. Mesmo que o Lorde Demônio não conseguisse igualar-se ao arcanjo, ele não conseguiria localizá-lo. A menos que aquele artefato demoníaco não tenha sido criado pelo Lorde Demônio Rogeros, mas arrebatado de outro demônio. Sem o seu próprio fragmento de alma, ele certamente não seria capaz de sentir isso. Depois de resolver todas as situações que pôde deduzir das informações, Roy não pôde deixar de tocar os chifres do demônio em sua cabeça. Não admira que Edraque não tenha mencionado o que aconteceria se ele não cumprisse a meta de execução. Parecia que César já seria considerado morto naquela época. Dentro de 1 ano, César seria definitivamente expulso. Quanto ao artefato demoníaco, era provável que fosse excepcionalmente importante para César. Caso contrário, ele não teria corrido o risco de ofender um Lorde Demônio para roubá-lo. Quando ele fosse expulso de volta, provavelmente o carregaria consigo e não o deixaria em outro mundo. Quando os demônios retornassem ao abismo, haveria um período de resfriamento. Este período de resfriamento foi devido à força residual da repulsão mundial ainda estar nos corpos dos demônios, e foi necessário o poder do abismo para neutralizá-la. Portanto, os demônios não puderam entrar em outros mundos durante este período. Se quisesse completar a missão, teria que encontrar César durante esse período de esfriamento. Depois de entender como iria completar essa tarefa, Roy desenhou casualmente uma pulseira de corrente, colocou o cristal na pulseira e pendurou-o no pulso. Dessa forma, quando César aparecesse no abismo, o cristal se acenderia e ele poderia descobri-lo imediatamente. Após aceitar esta missão, Roy ficaria impossibilitado de ir a outros mundos por pelo menos 1 ano, pois deveria estar sempre atento ao retorno de César. No entanto, isso não importava. Primeiro, Roy se tornou um demônio de nível intermediário com sucesso e precisava se adaptar à situação no abismo intermediário. Em segundo lugar, ele sentiu que era melhor aproveitar esse momento para lutar e dar uma olhada nos demônios de nível médio e alto. Ele queria ver quais eram as diferenças entre demônios do mesmo e de diferentes níveis e quão grandes eram para que quando chegasse a hora de completar a missão de execução, ele tivesse confiança para lidar com César. O melhor cenário seria Roy encontrar outros demônios da ilusão no meio do abismo para que ele pudesse entendê-los melhor. Em relação a esta missão de execução, Roy não queria que ela se tornasse uma missão de punição que acabasse voltando para si mesmo. Ele também estava curioso sobre a recompensa que Edraque poderia dar.
Como servo de um Lorde Demônio e apoiado pelo Lorde Demônio, ele deveria ter mais recursos do que outros demônios de alto escalão. Quem sabia que tipo de recompensa ele poderia dar? Fim do capítulo. Capítulo 78. Uma situação muito embaraçosa e inesperada. O abismo escuro e sombrio, sem o sol e a lua subindo e descendo, fez com que a percepção do tempo dos demônios se tornasse lenta. Sem perceber, Roy estava no meio do abismo há um mês e gradualmente se adaptou à vida aqui. Ele sentiu que a maior diferença entre o abismo intermediário e o abismo superior era que havia menos demônios. Eles disseram que os demônios de baixo escalão eram bucha de canhão. Isso mesmo, mas o que era bucha de canhão? Muitos. Completo. Quando Roy estava explorando o abismo superior, ele quase podia ver demônios de baixo escalão em qualquer lugar que fosse, e parecia super animado, mas ele não tinha visto tal cena no abismo intermediário, e era muito mais escassa. Esta situação era, obviamente, normal. Somente através da sobrevivência do mais apto os demônios de baixo escalão poderiam ser promovidos a demônios de médio escalão, e o número definitivamente diminuiria. A julgar por isso, definitivamente haveria menos demônios de alto nível do que demônios de nível médio. Tal pirâmide de classes parecia ser a mesma, independentemente da raça. Devido à diminuição do número, demônios de nível intermediário matando uns aos outros não aconteciam com tanta frequência. Talvez por causa do despertar da linhagem, chegou ao ponto de alguns demônios do mesmo tipo evitarem lutar entre si tanto quanto possível após o encontro. Isso lembrou Roy dos demônios de alto escalão Cheron e Ignatius. Embora lutassem e conspirassem entre si, também podiam cooperar e formular estratégias para a guerra. Quanto mais alta a classificação, menos demônios, então eles gradualmente começaram a valorizar sua própria espécie. Parecia que essa visão de linhagem deveria ter começado quando eles se tornaram demônios de nível intermediário. As mortes entre a mesma raça foram reduzidas, mas os demônios de nível médio também precisavam devorar almas para fortalecer seu poder mágico, então o que eles deveriam fazer? Tinha que ser mencionado que muitos monstros também viviam no meio do abismo. Embora esses monstros ainda pudessem caçar demônios de baixo escalão no abismo superior e tivessem a possibilidade de se tornarem um verdadeiro demônio, infelizmente, a força dos demônios de nível médio e dos demônios de baixo escalão não estava no mesmo nível. Depois de saber como usar o poder mágico, a força de combate dos demônios de nível médio aumentou muito, e eles não eram mais alvos que os monstros pudessem derrotar facilmente. Portanto, esses monstros só poderiam viver em grupos e contar com a coesão para conquistar espaço de sobrevivência. Assim que esses grupos de monstros apareceram, isso significava que os demônios de nível intermediário tinham uma fonte fixa de almas. Como resultado, os demônios de nível médio também desenvolveram consciência territorial. Eles escolheriam viver em grupos onde viviam monstros e depois permaneceriam lá por muito tempo para caçar esses monstros e devorar suas almas. Desta forma, os monstros começaram a se tornar existências semelhantes a gado. A única diferença era que os demônios de nível intermediário não os domesticaram e simplesmente os deixaram procriar. Roy tinha visto muitas dessas situações durante esse período, então achou estranho dizer que os demônios eram caóticos e sem ordem. Essas palavras não pareciam certas. Esta ecologia não era apenas uma sociedade primitiva e um tipo de ordem. Na verdade, Roy estava certo. Se cada nível do abismo fosse como o nível superior, onde demônios de baixo escalão matavam uns aos outros, então seria impossível para a raça demoníaca se multiplicar. Os demônios também eram uma raça, e as formas sociais apareciam enquanto fossem uma raça. À medida que a hierarquia progredisse, sempre haveria ordem. Mesmo os animais sem inteligência teriam certos hábitos, muito menos vida inteligente com linguagem e heranças como demônios. Portanto, embora os humanos e outras raças vejam os demônios como um grupo caótico e maligno, isso na verdade foi causado pelo fato de as outras raças não compreenderem os demônios em profundidade. Além disso, o caos e o mal não eram também uma forma de ordem.
Embora os demônios de nível médio pudessem caçar monstros para obter almas, as almas dos monstros não eram deliciosas para eles. Afinal, as almas dos monstros só poderiam ser consideradas espíritos de feras. Aqueles com baixa sabedoria espiritual tinham muito menos emoções negativas em suas almas. Roy já havia provado uma alma antes, então ele naturalmente sabia que quanto mais emoções negativas houvesse, mais atraentes as almas seriam para os demônios. As almas desses monstros eram suficientes apenas para satisfazer as necessidades dos demônios de nível médio. Depois de consumir almas de monstros por um longo tempo, os demônios de nível médio geralmente se tornavam cada vez mais temperamentais. Esta era uma doença única para os demônios porque as almas dos monstros não conseguiam atender aos requisitos de crescimento de seu poder mágico. Pode ser visto como um distúrbio de desnutrição. Depois que esses sintomas ocorressem, eles invadiriam os territórios de outros demônios e os combateriam. O vencedor devoraria a alma do outro, aliviando assim a sua desnutrição. As lutas entre os demônios de nível intermediário aconteciam principalmente nessas circunstâncias. No entanto, as almas dos demônios não conseguiam aliviar a desnutrição na maioria das vezes. Isto foi devido à natureza dos demônios. Mesmo que a inteligência dos demônios de nível médio tenha melhorado muito, por causa do ambiente de vida aqui, muitos deles estavam acostumados a matar, e seu medo da morte e dos ferimentos era relativamente baixo. Assim, as emoções negativas eram relativamente baixas e a nutrição do poder mágico não era muito melhor. Portanto, outra solução para os demônios de nível intermediário era que eles procurariam ativamente ir a outros mundos para caçar outras criaturas inteligentes para obter almas melhores. Quando os demônios de baixo escalão iam para outros mundos, na maioria das vezes eram atraídos por oferendas, o que poderia ser considerado um comportamento passivo. Mas os demônios de nível intermediário tomaram a iniciativa de ir para outros mundos. A que tipo de situação isso levou? Ao redor dos altares dos portões do abismo construídos no meio do abismo, muitas vezes havia muitos demônios de nível médio esperando lá. Esta foi uma enorme diferença em comparação com a situação onde havia um baixo número de demônios de baixo escalão perto dos altares no abismo superior. Além disso, esses demônios de nível intermediário não entraram nos portões do abismo um por um. Às vezes, eles enxameavam em um portão do abismo ao mesmo tempo. Por que foi assim? Havia apenas uma explicação: um invocador com muito poder mágico abriu um portão do abismo para convocar para a guerra. Apenas uma enorme quantidade de poder mágico poderia acomodar tantos demônios de uma só vez. Quanto aos invocadores, nem é preciso dizer que a maioria deles eram demônios de alto escalão como Cheron ou feiticeiros demoníacos, ou talvez até mesmo os lordes demônios mais fortes. Roy podia entender por que os demônios estavam tão entusiasmados em travar guerras em outros mundos. Os demônios de nível médio tinham consideravelmente mais números em comparação com os demônios de alto escalão e, em comparação com os demônios de baixo escalão, eles tinham poder mágico e melhor poder de combate. Então, não importa como você olhasse para isso, os demônios de nível intermediário eram os principais guerreiros dos demônios. É claro que alguns demônios de nível médio podem não ser capazes de participar da batalha e podem até se tornar montarias de demônios de alto nível, por exemplo, aqueles cavalos de pesadelo. Mas não importa o que aconteça, os demônios de nível médio convocados poderiam mais ou menos obter algumas almas. A qualidade e o sabor das almas das criaturas inteligentes em outros mundos eram muito melhores. Roy não apresentava esses sintomas por enquanto porque Roy tinha a proteção do Dead System. Ele havia abandonado seu vício devorador de almas há muito tempo com a ajuda de poções mágicas de crescimento de energia. Mesmo que ele precisasse de 3 ou 4 almas monstruosas para extrair algum poder mágico, Roy ainda poderia melhorar sua energia mágica desde que houvesse o suficiente, e ele não ficaria louco de desejo como outros demônios. Ele agora ocupava território. Ainda havia muitos monstros vivendo aqui e ainda era o suficiente para satisfazer suas necessidades. No entanto, enquanto Roy quisesse evoluir,
mais cedo ou mais tarde, ele teria que participar de guerras externas como os outros demônios de nível intermediário, porque ele não poderia tomar os territórios de todos os outros demônios de nível médio. Se o território fosse muito grande, ele e Fat Tiger não seriam capazes de cuidar dele. Ele não era um verdadeiro Lorde Demônio e não tinha a força esmagadora para fazer com que outros demônios se submetessem a ele e administrassem isso para ele. Era possível criar subordinados leais através do sistema, mas a premissa era ter almas com o atributo sagrado ou o atributo maligno. Durante este mês, embora Roy estivesse prestando atenção em sua missão de execução, ele ainda não havia encontrado nenhum outro demônio da ilusão. Parecia que os demônios da ilusão também eram uma raça rara no abismo. Portanto, embora temporariamente não tivesse meios de entender seu oponente, Roy só poderia primeiro aumentar seu atributo de energia mágica. Ele até parou de alimentar as almas do Fat Tiger, e todas as almas que obteve foram para fortalecer seu poder mágico. Durante o processo de uso contínuo de seu poder mágico, Roy descobriu uma coisa: após o despertar da linhagem, se ele usasse frequentemente o circuito de poder mágico em seu corpo, ele poderia realmente continuar a expandir os nós e purificar ainda mais sua linhagem demoníaca ao mesmo tempo. O atual circuito de poder mágico de Roy foi construído a partir de cerca de 36 nós e, com seu coração como fonte, estendia-se por todo o seu peito. No entanto, o número desses nós não foi fixo. Roy estava constantemente se familiarizando com o poder mágico do gelo negro este mês, e agora havia vagamente outro nó. Roy sentiu que quanto mais nós houvesse, mais rápido o poder mágico fluiria no circuito e mais forte seria a magia formada ao mesmo tempo. E porque este circuito de poder mágico era o circuito de poder mágico exclusivo dos demônios do gelo, quanto mais nós do circuito de poder mágico houvesse, mais pura seria a linhagem do demônio do gelo. Roy acreditava que este deveria ser o caminho real para os demônios de nível médio se tornarem demônios de alto nível. Quando seu poder mágico cresceu a ponto de purificar suas linhagens em demônios de sangue puro, eles poderiam ser chamados de demônios de alto escalão. No entanto, o uso repetido do circuito de poder mágico exigia que Roy tivesse o suporte da quantidade correspondente de poder mágico. Então, durante este mês, Roy aumentou seu atributo de energia mágica. Quanto maior o atributo de energia mágica, mais tempo ele poderia usar o circuito de poder mágico e mais rápido o poder mágico se recuperaria. É claro que, considerando que com o passar do tempo, a chance de seu alvo de missão, César, ser expulso de volta aumentaria, Roy pretendia aumentar seu atributo de energia mágica para 500 e então armazenar as almas que obteve em preparação para emergências. Justamente quando Roy pensava que sua repetitiva vida de caça continuaria por muito tempo, uma situação inesperada aconteceu. No 42º dia de sua chegada ao Abismo Médio, a lua roxa na superfície de repente brilhou novamente, indicando que uma nova rodada do demônio, a temporada de acasalamento havia chegado. Fim do capítulo. Capítulo 79. Vou deixar você sair hoje. A princípio, Roy não sabia o que estava acontecendo. Ele apenas sentiu que algo havia acontecido com seu corpo durante a noite e estava muito agitado. Porém, essa agitação não era a mesma que a mania causada pela desnutrição. Quando Roy verificou seu status na interface do sistema, não houve avisos anormais. No entanto, algumas cenas surgiram incontrolavelmente na mente de Roy. Essas cenas eram na verdade de alguns dos filmes de ação que ele viu em sua vida anterior. Essas cenas estavam muito dispersas, mas se entrelaçavam em sua mente, fazendo-o sentir seu sangue jorrar. Droga, o que diabos está acontecendo? Roy estava muito vigilante e achava que isso não era normal. Roy olhou para Fat Tiger e descobriu que Fat Tiger não estava agindo de forma estranha. Ele pensou que era apenas problema dele, então rapidamente pensou se havia comido algo que não deveria ser comido ontem. Fat Tiger levantou-se de repente, fechou a boca, cheirou e chamou Roy, sinalizando que um demônio havia invadido seu território.
Roy só conseguiu deixar isso de lado por enquanto e decidiu expulsar o intruso primeiro, sob a liderança de Fat Tiger. O território de Roy não era grande, cerca de 2 km². Dentro desta área, havia um grupo de monstros conhecidos como salamandras de fogo, cerca de 1000 deles. Roy era um demônio do gelo e era muito fácil para ele lidar com esses lagartos que respiravam chamas, então ele os considerava sua fonte habitual de almas e alimentos. Fat Tiger usou sua urina para circular a área onde esses lagartos viviam, e esse se tornou o território de Roy. A área de 2 km² não era nem muito grande nem muito pequena, então outros demônios de nível médio apareciam com frequência. O olfato de Fat Tiger era muito sensível e ele podia sentir o cheiro desses intrusos de longe. Normalmente, se os demônios intrusos de nível intermediário estivessem apenas de passagem e não permanecessem por perto, Fat Tiger não avisaria Roy. Porém, se a outra parte ficasse muito tempo ou sentisse o cheiro de sangue das salamandras de fogo, isso significava que o intruso estava mexendo com os interesses de Roy. Roy então teve que verificar se deveria expulsar ou matar a outra parte conforme apropriado. Quando Roy trouxe Fat Tiger para encontrar esse intruso, Roy descobriu que o intruso era um demônio cobra. Os chamados demônios cobra do abismo não tinham a imagem da lendária Medusa, mas eram cobras reais com chifres de demônio. Este demônio era do tamanho de uma sucuri e não tinha membros. Ele se movia pelo chão, mas também tinha um par de asas demoníacas e podia voar. Não havia muitos demônios desse tipo no meio do abismo, mas Roy tinha visto alguns durante este mês e sabia que era um verdadeiro demônio e não um monstro. Quando Roy encontrou esse demônio cobra, ele o encontrou sentado em uma rocha em seu território. A parte inferior de seu corpo estava em um círculo, a parte superior de seu corpo estava arqueada com suas asas demoníacas abertas atrás dele, e sua cabeça estava levantada enquanto sibilava. Sair! Este é o meu campo de caça. Roy estava irritado, então ele imediatamente gritou na linguagem demoníaca ao ver o demônio cobra. No entanto, o demônio cobra olhou para Roy sem dizer nada. Esticou a língua, procurando algo no ar. Vendo como esse sujeito estava calado, Roy pensou que ele estava cobiçando seu território, então não pôde deixar de liberar seu poder mágico para se preparar para expulsá-lo à força. A aura escura de gelo se espalhou imediatamente e a temperatura do ar caiu drasticamente. O chão ao redor deles estava coberto por uma camada de gelo escuro como breu, e houve um som crepitante da contração e colapso. Fat Tiger se inclinou para frente e observou o demônio cobra com um grunhido ameaçador. No entanto, neste momento, o demônio cobra falou de repente, usando linguagem demoníaca para dizer, muito único, poder mágico. Você, muito poderoso. Enquanto falava, apoiou o rabo no chão e ficou em pé. Todo o seu corpo começou a balançar para frente e para trás sem parar e não fez mais nada. Ele apenas ficou na rocha e se contorceu em Roy. Roy não sentiu nenhuma intenção assassina do demônio cobra e estava curioso para saber o que ele queria fazer, então não pôde deixar de ficar olhando para ele por um tempo. Depois de olhar para ele por um tempo, ele realmente achou que o movimento desse demônio cobra era estranhamente lindo. Como ele deveria dizer, parecia bastante sedutor. Merda! Por que estou sentindo que uma cobra é sedutora? O que há de errado comigo? Estou ficando louco. Roy esfregou os olhos com força e contraiu as bochechas para se acalmar e então perguntou, o que você está fazendo? Venha e faça um pequeno demônio comigo, disse o demônio cobra. Seu poder mágico é muito forte e você tem uma boa linhagem. Você definitivamente será capaz de produzir um poderoso ovo demoníaco. Que porra é essa? Roy sentiu um estrondo estrondoso em seu cérebro depois de ouvir isso. Você quer vir pela frente ou por trás? Os olhos do demônio cobra ficaram um tanto embaçados. Seu corpo tremeu, expondo sua cauda, aparentemente ajustando sua postura. Espere, espere. Roy disse rapidamente. Você é um demônio feminino. Sim, você não pode dizer. O demônio cobra respondeu. Como diabos eu vou contar?
Quem pode me dizer o que diabos está acontecendo? Por que estou sendo cortejado por uma cobra? Eu não sou Xuxinhan 1. Esta foi a primeira vez que Roy encontrou tal situação desde que entrou no abismo. Ele havia encontrado demônios lutando no passado, mas nunca tinha visto alguém querer fazer um pequeno demônio com ele. Se perder, saia da minha frente agora mesmo. Roy se sentiu humilhado e com raiva. Sua produção de poder mágico aumentou em sua raiva, fazendo com que sua aura fria e furiosa surgisse freneticamente. Você não está disposto? Que pena! O demônio cobra parecia desapontado, então virou a cabeça para olhar para Fat Tiger aos pés de Roy. O demônio cobra achou a aura de Fat Tiger estranha. Fat Tiger não era um demônio, mas esteve ao lado de Roy o tempo todo e tinha um pouco da aura demoníaca de Roy ao seu redor. Portanto, alguns dos demônios que viam Fat Tiger muitas vezes achavam que Fat Tiger era incomum, mas uma vez que vissem sua aparência de cão infernal de 3 cabeças, não teriam dúvidas. A situação atual era que o demônio cobra estava agora de olho em Fat Tiger depois de ver que Roy não estava disposto. Fat Tiger não pôde deixar de estremecer ao ver os olhos do demônio cobra. Ele choramingou e se escondeu atrás de Roy enquanto tremia. Ele sentiu que os olhos desse demônio cobra pareciam estranhos e um pouco assustadores. Vendo Fat Tiger ficando assustado, o demônio cobra ficou ainda mais arrependido. Ele só conseguia bater as asas, voar da rocha e seguir em direção a outros lugares. Ao ver o demônio cobra partir, Roy deu um suspiro de alívio. Em uma luta, ele não teria medo desse demônio cobra. Mas o problema é que Roy se sentiu estranho ao pensar em como esse demônio cobra veio cortejá-lo. Ele não sabia como lidar com essa situação. Se fosse uma mulher bonita, perguntando tão diretamente, Roy já poderia ter atacado, mas a outra parte era uma cobra. Mesmo que fosse um demônio de nível intermediário, ainda era uma cobra. Também seria difícil matar esse demônio cobra, então, ao vê-lo partir sozinho, Roy sentiu que era melhor assim. No entanto, o que Roy não esperava era que este incidente não fosse uma coincidência. Nas horas seguintes, ele encontrou eventos semelhantes. E não apenas 2 deles. Era como se todos os demônios no meio do abismo tivessem começado a se mover neste dia, e cada um deles estivesse visitando os territórios de outros demônios. Roy não sabia se os outros níveis do abismo eram assim, mas no meio do abismo este dia parecia ser um festival. O território de Roy acolheu mais de 100 demônios de nível médio que passavam. Esses demônios de nível intermediário que passavam eram fortes e fracos, homens e mulheres. A maioria dos demônios masculinos foi embora logo após ver Roy. Os demônios femininos escolheram ficar depois de vê-lo, especialmente depois de sentir o poder mágico do gelo escuro único de Roy. Esses demônios femininos só tinham um tema em comum. Venha e faça um pequeno demônio. Embora o poder mágico de Roy não fosse muito forte e sua força estivesse apenas no nível médio-baixo, as demônios femininas não se importavam muito. Eles estavam muito interessados na aura de poder mágico único de Roy, pensando que ele definitivamente tinha uma linhagem forte, então todos exibiram sedutoramente seus encantos na frente de Roy, tentando seduzi-lo para empurrá-los para baixo. Diante dessa situação, Roy ficou um pouco desesperado. Ele finalmente entendeu o que estava acontecendo e sabia do que se tratava a agitação em seu corpo. Porém, saber era uma coisa e aceitar era outra. Roy não era falso. Ele sabia que, por ter reencarnado como demônio, encontraria esse tipo de problema mais cedo ou mais tarde. Ele não esperava encontrar um humano para ter filhos com ele, mas o problema era, olha esses vizinhos demônios passando pelo seu território. Demônio cobra, demônio aranha, demônio verme, demônio pesadelo, nenhum de seus vizinhos parecia ligeiramente humanoide. Nesta situação, mesmo um motorista idoso, 2, não conseguia ligar o carro. Seu corpo latejava, mas o grande bastão expansível de Roy não tinha nenhum bom lugar para mostrar seu poder. Onde estão as súcubos e os anjos caídos?
Roy sentiu que mesmo que tivesse que sucumbir aos hormônios de seu corpo, ele deveria pelo menos encontrar esses dois tipos de formas de vida que se adaptassem à sua estética. Mas o que ele não sabia era que as súcubos estavam ocupadas, então onde teriam tempo para passar pelo território de Roy? Quanto aos anjos caídos, eles estavam apenas no abismo onde os demônios de alto nível estavam hospedados. Desamparado, Roy só poderia se esconder em sua morada com Fat Tiger obedientemente. Ele usou o sistema para fazer um frasco de sedativos e não saiu mais. Se você quiser entrar no meu território, vá em frente. Vou deixar vocês livres hoje. Xu Xinyan é o protagonista masculino de Legend of the White Snake. 2. Alguém com muita experiência, principalmente quando se trata de namoro. Fim do capítulo. Capítulo 80. Finalmente começando com esta habilidade dupla. O período de namoro dos demônios durou cerca de 10 dias antes de terminar. Durante esses 10 dias, Roy frequentemente ouvia vozes altas e baixas vindas de longe. Essas vozes não eram como os rugidos e berros habituais dos demônios quando lutavam, mas uma espécie de voz alegre com uma sensação de triunfo. Quanto a saber se essas vozes vinham de demônios masculinos ou femininos, Roy não tinha intenção de estudar. Roy evitou esse período com firmeza. Não que ele fosse hipócrita e relutante em entrar no campo para seguir os costumes locais. Mas, além das diferenças no sentido estético, Roy também podia sentir que a chegada do período de namoro do demônio parecia estar sob o controle de alguma força. Como poderia haver tal coincidência que fez com que todos os demônios de todo o abismo começassem a namorar ao mesmo tempo? Além disso, como todos eles poderiam ser afetados, independentemente da raça? Roy sentiu que aquilo não parecia de forma alguma uma lei da natureza. Havia muitas coisas que Roy não sabia sobre os demônios do abismo. Se realmente fosse uma lei da natureza, então não importava se ele a cumprisse, mas se algum tipo de força estivesse afetando os demônios, esse sentimento não seria muito confortável. Para esse fim, Roy também fez algumas pesquisas. Ele impediu alguns demônios que passavam por seu território, fez algumas perguntas e obteve algumas informações. Ele aprendeu que quando chegasse o período do namoro, a lua roxa na superfície do abismo, que ele vira quando nasceu, brilharia com mais intensidade do que o normal. No abismo não havia sol, e esta lua roxa brilhava constantemente no abismo. Além de emitir luz forte durante o período de namoro, também teve o efeito de agilizar a obtenção de ovos de demônio. Portanto, no abismo, os demônios sempre acreditaram firmemente que esta lua redonda e roxa era um dos 7 grandes reis demônios, uma encarnação do poder de Asmodeus. Asmodeus era o grande rei demônio que controlava o poder da luxúria nas lendas dos humanos e de outras raças. Mas no abismo, os demônios acreditavam que ele era o responsável pelo nascimento e pela reprodução. Nenhum demônio tinha realmente visto o grande rei demônio antes, e foi dito que o grande rei demônio vivia no fundo do abismo. Todos os reis demônios e até mesmo alguns senhores demônios eram difíceis de ver. Essas lendas foram transmitidas por gerações de demônios com alta inteligência, demônios, e não se sabia se eram verdadeiras. Mesmo que se considerasse que os demônios estavam cortejando um ao outro, eles seguiram caminhos separados após o êxtase, e era impossível que houvesse casais verdadeiros. Os demônios masculinos foram quase completamente drenados durante esses 10 dias. Sua tarefa era espalhar suas linhagens demoníacas por toda parte. Nesse processo, seja usando a própria força para atrair os demônios femininos ou forçando-se diretamente sobre os demônios femininos, eles foram responsáveis pela tarefa de serem máquinas semeadoras. Enquanto isso, os demônios femininos se reuniram e se movimentaram após o término do período de namoro de 10 dias. Roy estava curioso, então ele voou no ar e seguiu essas mulheres demônios para dar uma olhada. Ele descobriu que o propósito dessas mulheres demoníacas se reunirem e se movimentarem era encontrar uma fonte de água. Sim, havia fontes de água no abismo, mas muito poucas. Essas fontes de água eram tipicamente rios subterrâneos e similares.
Roy descobriu que depois de encontrarem esses rios subterrâneos, eles colocariam os ovos de demônio que depositaram nesses rios escuros e deixariam o fluxo da água levar os ovos de demônio embora. Relembrando a situação em sua cidade natal, Roy entendeu imediatamente que esses rios subterrâneos do abismo provavelmente estavam ligados ao oceano. A corrente traria os ovos de demônio para o oceano antes que eles finalmente chegassem à superfície, e a maré os empurraria para as ilhas na superfície, que eram os locais de nascimento. Este foi todo o processo de nascimento dos demônios. A razão pela qual os ovos de demônio foram enviados para a superfície desta forma foi que depois que os demônios foram promovidos nos níveis inferiores do abismo, eles não puderam mais retornar ao abismo superior. Isso porque os caminhos de ligação, que ficavam nas fissuras, tinham uma barreira poderosa. As fêmeas demoníacas depositaram um grande número de ovos de demônios, mas Roy não viu o nascimento de um bebê. Parecia ser porque as linhagens dos demônios de nível intermediário não eram puras o suficiente. Quando flutuavam em direção ao oceano, esses ovos demoníacos encontrariam muitas dificuldades. Talvez uma corrente oceânica anormal faria com que os ovos de demônio colidissem contra uma rocha e se quebrassem imediatamente. Havia tantos ovos de demônio, mas quem sabia quantos morreriam no caminho? Deste ponto de vista, parecia que a sobrevivência não era fácil para os demônios. Nascer tranquilamente já era um feito que exigia extrema sorte. Não é de admirar que os demônios nasçam mais fortes. Roy também notou que demônios pareciam viver nos rios subterrâneos. Durante sua observação, Roy viu sombras enormes sob a superfície da água mais de uma vez. Essas criaturas não atacaram os ovos de demônio, então Roy adivinhou que também poderiam ser demônios. Eles poderiam ser demônios do mar. No entanto, devido aos diferentes ambientes de vida, esses demônios do mar e os demônios do abismo provavelmente teriam enormes diferenças. Embora Roy não tivesse visto nenhum com seus próprios olhos, ele sentiu que eles não estavam no mesmo nível apenas olhando para as sombras enormes. O maior demônio que Roy tinha visto era Jascalos, parecido com um mamute, que tinha cerca de 8 metros de altura, e todas as sombras nos escuros rios subterrâneos pareciam ter mais de 10 metros de comprimento. Ele não sabia se esses demônios do mar poderiam ser convocados para outros mundos como os demônios do abismo. Se pudessem ser convocados, talvez só pudessem ser convocados em ambientes aquáticos. Após o término do período de namoro, os demônios do abismo médio finalmente voltaram ao normal. Quando os demônios invadiram o território de Roy apareceram, eles não estavam mais aqui para cortejar, mas para lutar. Durante os 2 meses seguintes, Roy passou a maior parte do tempo caçando salamandras de fogo. Esses monstros estavam sob muita pressão de sobrevivência no meio do abismo, então eles evoluíram para ter uma poderosa capacidade reprodutiva. Mesmo depois das contínuas caçadas de Roy, o grupo de mais de 1000 deles ainda conseguia manter aproximadamente o mesmo número. Claro, isso também aconteceu porque Roy não os erradicou completamente, mas deu-lhes tempo para se recuperarem. Roy agora tinha mais de 800 almas, sem contar as que ele usou para fazer poções de crescimento de energia mágica. Roy estimou que ele havia caçado mais de 1.300 salamandras de fogo nos últimos 3 meses, o que deixou Roy um pouco sem palavras. Se não houvesse demônios controlando esses caras, eles duplicariam o seu número em cerca de 3 meses. O único arrependimento era que as almas dessas salamandras de fogo eram pequenas e tinham uma quantidade relativamente pequena de poder da alma porque eram monstros. Se uma alma normal de baixa qualidade tivesse um valor de poder da alma de 10, então o poder da alma de uma salamandra de fogo era apenas cerca de 2 a 3. A diferença era muito grande. Portanto, embora Roy tivesse 800 almas em suas mãos, elas eram apenas comparáveis a cerca de 200 almas coletadas no mundo de Heroes of Might and Magic. Agora, o atributo de energia mágica de Roy aumentou para 500 através do consumo de poções de crescimento de energia mágica. Portanto, ele pretendia fortalecer sua força de combate com essas almas que salvou.
O circuito de poder mágico provocado pela linhagem do demônio do gelo poderia transformar o poder mágico de Roy em energia gelada, mas até agora, o uso da energia gelada por Roy era muito simplista. Além de espalhar sua aura fria para congelar objetos, ele só tinha o movimento de cuspir aura gelada de sua boca, que lembrava movimentos respiratórios. Ele não foi o único. A maioria dos demônios de nível intermediário eram assim. O uso do poder mágico era bastante superficial porque o poder mágico e a magia eram fundamentalmente dois conceitos diferentes. Mas isso não importava. Contanto que continuasse fortalecendo seu circuito de poder mágico, Roy descobriria algumas habilidades para usar magia mais cedo ou mais tarde. Porém, ele teve que fazer alguns preparativos quando pensou em como teria que lidar com um demônio da ilusão como César. As almas de 800 salamandras de fogo equivaliam a 200 almas comuns de baixa qualidade. Roy não sabia se esse valor era suficiente, então ele só poderia analisar a situação e adicionar ou remover definições de acordo. A primeira coisa que Roy pensou quando se tratava de ilusões foi aumentar sua resistência espiritual. Esses feitiços de ilusão geralmente agiam no cérebro do oponente, portanto aumentar seu espírito ou sua vontade era a forma mais básica de resistência. No entanto, ele estava com medo de que isso não necessariamente funcionasse. Sempre havia uma chance de Roy cair nas ilusões de seu oponente, a menos que conseguisse ter imunidade completa às ilusões. Afinal, quanta resistência ele tinha só poderia decidir o quanto ele poderia negar. Portanto, Roy simplesmente mudou de ideia. Não quero resistir às suas ilusões, mas veja através das suas ilusões. Quando se tratava de ver através das ilusões, a primeira coisa que Roy pensou foram as técnicas oculares. Sharingan, olhos místicos da percepção da morte, olhos do ciclope, olhos de fogo olhar dourado, olho do tirano e assim por diante. Roy tinha muitas técnicas oculares em sua memória. Fim do capítulo. O amor imaturo diz, eu te amo porque preciso de você. O homem maduro diz, eu preciso de você porque eu te amo, Erich Fromm.